TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV. Eu sou Mariana Braga e você acompanha agora um resumo do que foi notícia nesta semana nos nossos telejornais. Hoje é sábado, 12 de julho, e você vai ver a seguir. Rodoviários da Turp paralisam os serviços por falta de pagamento. Câmara realiza audiência sobre transporte público e empresas de ônibus não comparecem. Prefeitura de Petrópolis prorroga a situação de emergência por 90 dias. Sala de trauma do Hospital Santa Teresa registra queda no número de atendimentos a vítimas de acidentes em junho. Agora, no Correio Petropolitano da TV. Na tarde da última terça-feira, rodoviários da empresa de ônibus Turp paralisaram novamente as atividades. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis, a principal reivindicação da categoria era o pagamento integral dos salários de todos os funcionários, ou seja, cobradores, mecânicos, auxiliares de limpeza e demais setores. Apesar da paralisação, a Prefeitura de Petrópolis informou através de nota divulgada à imprensa que a ação dos rodoviários é irregular. A Turp Transporte também confirmou que a paralisação é ilegal e ressaltou que cerca de 80% dos pagamentos foram realizados na última sexta-feira e já havia previsão para a conclusão dos 20% restantes na segunda-feira, que também já foram efetivados. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a principal reivindicação da categoria é o pagamento integral do salário de todos os funcionários, que deveria ter sido feito até o 5º dia útil do mês. Os trabalhadores também exigem o pagamento das férias daqueles que já estão afastados. Segundo o sindicato, a diretoria segue acompanhando o movimento e atuando diretamente nas negociações. E o Petropolitano, mais uma vez, tem preocupação na volta para casa. Eu tenho 80 anos, como é que eu vou voltar para casa? Eu não estou contra a greve deles. Eu acho que eles têm que se organizar e fazer isso de 0 hora. Brigando pelos direitos dos salários deles, que estão tudo atrasado. Mas que prejudica mais a população que necessita do ônibus para ir e voltar para suas casas. A Câmara Municipal de Petrópolis realizou na noite da última terça-feira uma audiência pública para discutir soluções e problemas do transporte público. Apesar da reunião ser diretamente ligada às empresas de ônibus, nenhum representante compareceu à Casa Legislativa de Petrópolis. A audiência pública, presidida pelo vereador Júnior Coruja, começou por volta das 7 horas da noite da última terça-feira, uma hora após o fim da paralisação dos rodoviários da Turp Transportes. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, o principal motivo da paralisação foi o não pagamento integral dos salários de cobradores, mecânicos, auxiliares de limpeza e demais funcionários. No início da sessão, Coruja ressaltou que convidou os representantes das empresas de ônibus que atuam em Petrópolis. Deixo aqui para todos presentes da plateia que compõem a mesa, que também foram convidados e até o momento estão ausentes, representantes da empresa Turp, representantes da Cidade Real, representantes da Cidade das Hortênsias. Ainda no início da audiência, o parlamentar ressaltou que uma das queixas da população são as constantes mudanças nos itinerários, sem qualquer diálogo com a localidade afetada. O vereador usou de exemplo algumas das linhas que são utilizadas por grande parte dos passageiros. As queixas são agravadas pelas constantes alterações nas linhas e nos itinerários, sem qualquer diálogo com a comunidade afetada. Cito, por exemplo, a redução drástica da frota das linhas importantes como 700, 600, 703 e 604 e outras. A vereadora Lívia Miranda destacou a importância das empresas colocarem mais coletivos nas ruas. A gente precisa exercer uma pressão em cima das empresas de ônibus realmente, porque elas precisam colocar mais ônibus nas ruas. Hoje a gente está falando da Turp,
Também tem as outras empresas, tem a Cidade Real, tem Cidade das Hortênsias. A gente já viveu aqui um problema muito grande com a Petroita. Já a vereadora Júlia Cassamasso ressaltou a importância do transporte público no acesso a outros direitos da população. A gente precisa entender o transporte público enquanto um direito. É através do transporte público que a gente acessa o hospital, é através do transporte público que os trabalhadores chegam no trabalho, é através do transporte público que as crianças vão para a escola. O vereador Wesley Barreto disse que a qualidade do serviço prestado é incompatível com o preço da passagem, uma das mais caras do estado do Rio de Janeiro. É o que já tem sido falado aqui, mas eu vou reforçar acerca do serviço que não é prestado com qualidade. Como a vereadora disse, uma das passagens mais caras do estado do Rio de Janeiro e a gente não vê o serviço prestado com qualidade. É importante lembrar que na tarde da última terça-feira, os funcionários da Turp Transportes paralisaram os serviços da empresa. A Prefeitura de Petrópolis, o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis, o CETRANSPETRO, informaram que a paralisação foi irregular. Além do pagamento integral do salário dos funcionários, os rodoviários da Turp exigiram o pagamento das férias para aqueles que já estão afastados. No entanto, a empresa informou que 80% dos pagamentos foram realizados na última sexta-feira e que os 20% restantes foram efetuados ainda nesta terça-feira. A TV Correio da Manhã entrou em contato com o CETRANSPETRO para entender o motivo do não comparecimento das empresas na audiência pública, mas até o fechamento dessa edição não obtivemos retorno. A Prefeitura de Petrópolis publicou um novo decreto que prorroga por mais 90 dias a situação de emergência nas áreas do município afetadas pelas fortes chuvas ocorridas em abril. O decreto foi assinado pelo prefeito Ingo Rames e mantém um estado de alerta para possibilitar a continuação das ações de assistência, reconstrução e segurança para a população. A situação de emergência foi decretada no dia 5 de abril deste ano, após a cidade registrar mais de 300 milímetros de chuva em menos de 24 horas, provocando deslizamentos de terra, alagamentos e danos em diversas regiões. De acordo com o documento, mesmo com os avanços nas ações de resposta, ainda existem danos estruturais significativos, especialmente em vias, encostas e edificações que exigem obras de contenção e reabilitação com cronogramas em andamento. O decreto destaca que a cidade segue realizando serviços emergenciais como fornecimento de abrigos temporários, distribuição de materiais e apoio para famílias, sem previsão de encerramento dessas ações. Além disso, a prorrogação permite que a Prefeitura continue adotando medidas administrativas especiais, como contratações emergenciais e compras diretas, facilitando o andamento das obras e o atendimento à população. Com a nova determinação, todas as autorizações e condições previstas no primeiro decreto continuam válidas durante o período de prorrogação. A prorrogação por mais 90 dias não cria novas regras, mas mantém a estrutura legal para seguir com as obras de reconstrução e contenção de encostas, garantir assistência direta às famílias impactadas, permitir contratações e compras emergenciais, acelerando processos burocráticos, além de manter também o alerta para o risco de novos desastres, principalmente em áreas vulneráveis. O decreto foi publicado no Diário Oficial do município na última quinta-feira e já está em vigor. Em relação aos repasses da Defesa Civil Nacional, o município já recebeu aproximadamente R$ 2.300.000 do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, destinados à assistência humanitária, limpeza urbana e obras emergenciais de contenção. Além disso, há cerca de R$ 2 milhões em propostas de restabelecimento e reconstrução em fase de análise técnica, que podem resultar em novos repasses caso aprovados e atendidos os requisitos previstos na legislação vigente. No mês de junho deste ano, a Sala de Trauma do Hospital Santa Teresa registrou queda nos atendimentos a vítimas de acidente. Quando somadas as ocorrências de carros e motos, por exemplo, foi um total de 109 registros, ou seja, 4 ocorrências a menos em comparação com o mês de maio. Os dados são do indicador de acidente da Sala de Trauma do Hospital Santa Teresa, que registra atendimento a vítimas de acidentes de moto, carro, atropelamento, queda, agressão, perfuração por arma branca e de fogo e acidentes com linha de pipa.
Em relação aos atendimentos de acidentes envolvendo carros, foram 42 registros em junho. Desse total, 28 eram homens e 13 eram mulheres, com maioria tendo entre 18 e 60 anos de idade. Os petropolitanos ressaltaram os cuidados que costumam ter no trânsito. Muita cautela na velocidade. Uso de cinto de segurança e geralmente frear na faixa de pedestre para dar prioridade aos pedestres. Usar o cinto, prestar atenção, seta, tudo é importante, né? Já em relação aos atendimentos de acidentes envolvendo motos, foram registradas 67 vítimas, uma queda de 8 atendimentos quando comparado com o mês anterior. Em junho, das vítimas de acidentes envolvendo motos, 53 eram homens e 14 eram mulheres. E para os motociclistas, os cuidados no trânsito não são diferentes. Só andar devagar, é o segredo. Sem correr, respeitar o sinal. Direção defensiva. Sempre. Distância correta, velocidade correta, respeitar a velocidade da via. Muita atenção e não tentar correr demais achando que isso faz ganhar dinheiro. Não faz ganhar dinheiro, só coloca a vida em risco. Em relação ao total de vítimas atendidas na sala de trauma do hospital no mês de junho, a unidade registrou 150 vítimas atendidas, se somadas todas as ocorrências. Foram 18 vítimas a menos, se comparado ao mês anterior. No primeiro semestre de 2025, a unidade registrou 935 pacientes atendidos na sala de trauma. Os dados mostram que, algo que é comum em todos os meses, é que vítimas de acidentes de trânsito foram a principal causa dos atendimentos. Desde janeiro, já são 700 pacientes direcionados à unidade por conta de acidentes de trânsito, somando acidentes de moto, carro e atropelamentos. Os acidentes de moto correspondem a 60,3% desse total, com 422 pessoas levadas ao HST. Os dados apresentados foram coletados a partir dos atendimentos realizados por meio de convênios e do Sistema Único de Saúde. E você vai ver no próximo bloco. Prefeitura de Petrópolis irá redirecionar unidades de saúde da Coronel Veiga. Mais de 33 mil famílias podem ter conta de luz zerada em Petrópolis. Petrópolis registra saldo positivo de empregos em maio. Vendas no varejo apresentam queda em maio. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em um estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita.
Mas direito é ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Após uma reportagem publicada no jornal Correio Petropolitano e na TV Correio da Manhã sobre os riscos de uma construção de unidade de saúde na rua Coronel Veiga, a Prefeitura de Petrópolis afirmou que vai redirecionar o local do projeto. A fábrica de chocolate Patrone, que é dona do imóvel localizado na rua Coronel Veiga, entrou na Justiça para tentar anular o decreto da Prefeitura. O local está incluído no projeto do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que prevê a construção de uma nova unidade de atenção especializada em saúde, com recursos do Ministério da Saúde e da Caixa Econômica Federal. A ação foi distribuída à 4ª Vara Civil de Petrópolis, que chegou a agendar uma audiência para a última quinta-feira. Em maio deste ano, o jornal Correio Petropolitano e a TV Correio da Manhã já haviam noticiado em primeira mão a desapropriação dos 2 terrenos na rua Coronel Veiga. Na petição inicial, a empresa Patrone inclusive citou a reportagem ao mencionar o histórico de alagamentos da região. Segundo a petição inicial, o Decreto Municipal número 79, de 12 de maio de 2025, publicado no Diário Oficial do município no dia 14 de maio, desconsiderou o histórico de riscos da área. A defesa da fábrica argumenta que o local escolhido está em uma zona de alto risco geotécnico e hidrológico, conforme o mapeamento oficial da Defesa Civil de Petrópolis, elaborado após as tragédias climáticas de 2022. Além disso, a defesa destaca que não há laudos técnicos que garantam a segurança do terreno para receber um equipamento público desse porte. No mesmo mês, nossa equipe foi até o local e conversou com a psicóloga Aline Silva, que trabalha próximo ao local. Ela relatou que os arredores são constantemente prejudicados com as enchentes. O ruim é que o acesso fica limitado, né? Tanto para quem vem do centro como quem vem do Quitandinha, porque ali também costuma encher, né? Com mais frequência. O processo pede uma liminar para suspender imediatamente os efeitos do decreto, impedir qualquer ato de emissão na posse, início de obras ou continuidade do processo de desapropriação, além de declarar a anulação definitiva do ato administrativo. A empresa também solicitou que sejam expedidos ofícios para o Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, IFAM e órgãos da Defesa Civil, para que verifiquem o cumprimento das exigências legais, especialmente pelo uso de recursos federais no projeto. Cerca de 60 milhões de brasileiros começaram a ser beneficiados pelo programa Luz do Povo, que passou a valer no último sábado, dia 5 de julho. Em Petrópolis, por exemplo, mais de 33 mil famílias têm direito à participação neste programa e já vão ser isentos na próxima conta de luz. Desde o último sábado, dia 5 de julho, cerca de 60 milhões de brasileiros começaram a ser beneficiados pela nova tarifa social de energia elétrica instituída pelo Programa Luz do Povo do Governo Federal. Esse projeto prevê gratuidade na conta de luz para famílias inscritas no CadÚnico com renda de até meio salário mínimo por pessoa e que consomem até 80 kWh por mês. De acordo com dados divulgados em julho pelo Governo Federal, Petrópolis tem 53.564 famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico. Desse total, 23.865 vivem em situação de pobreza e outras 9.512 têm baixa renda e por isso se enquadram no programa. Vale destacar que, além das famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico, essa tarifa social também beneficia idosos e pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, famílias indígenas e quilombolas e comunidades atendidas por sistemas isolados com placas solares e baterias. É essencial que a população saiba que a tarifa social é concedida automaticamente às famílias que têm direito. Para receber, basta que a pessoa responsável pelo contrato de fornecimento de energia elétrica
elétrica, ou seja, que tenha um nome inscrito na conta, esteja entre o público que tem esse direito. Um outro ponto essencial para o conhecimento da população é que o valor das taxas de iluminação pública e imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, ainda vão ser cobrados nas contas de energia. Além disso, os consumidores que utilizarem mais de 80 kWh vão precisar pagar uma diferença pelo valor. A nova tarifa social faz parte da medida provisória 1.300 de 2025, publicada em maio. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal têm até 120 dias para aprovar a medida ou ela perderá validade. Petrópolis registrou um saldo positivo de empregos no mês de maio, com 2.353 admissões. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e foram divulgados na última semana. Apesar de Petrópolis ter registrado um número positivo de contratações, com 2.353 admissões, a cidade imperial também contabilizou 2.331 demissões. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o município ficou com um saldo positivo de 22 contratações. O contador Felipe Bar falou sobre a dificuldade de encontrar funcionários. Até tem emprego, né? Serviço tem, porém os funcionários tá bem complicado de arrumar. Eu, inclusive, sou contador, né? Então, os clientes reclamam muito por falta de mão de obra. Ainda segundo os dados divulgados, o setor industrial teve saldo negativo. No mês de maio, Petrópolis teve 291 admissões e 311 desligamentos. No entanto, o setor de serviços registrou 1.136 admissões e 1.109 demissões. O comércio em Petrópolis registrou 760 admissões e 750 demissões. Os dados ainda mostram que o setor da construção contabilizou 160 admitidos e 155 demitidos. O setor de menos destaque foi da agropecuária, com 6 contratados e 6 desligados. De acordo com o CAGED, no país, o mercado formal registrou 150 mil novos postos de trabalho em maio e atingiu um novo recorde de mais de 48 milhões de empregos com carteira assinada. Outro fator relevante é que, segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, dos 150 mil novos trabalhos criados, 124 mil foram ocupados por jovens até 24 anos. Apesar do saldo positivo, alguns petropolitanos ainda encontram dificuldades para conseguir um emprego. Aqui não é. Porque aqui o custo de vida é altíssimo e o desemprego está absurdo. Aqui não tem emprego, mano. Depende, né? Se você tiver um estudo, né, uma qualificação, de repente você consegue. As vendas no comércio varejista no país, na passagem de abril para maio, tiveram uma queda de 0,2%. Dessa forma, o índice se manteve estável pelo segundo mês consecutivo. Com isso, a medida móvel trimestral foi de 0,1% no trimestre encerrado em maio. Na comparação com maio de 2024, houve alta de 2,1% no volume de vendas. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Nos últimos 12 meses, o ganho foi de 3% e no acumulado de 2025 foi de 2,2%. No comércio varejista ampliado, que inclui o setor de veículos, materiais de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, o volume de vendas cresceu 0,3% em maio. Os dados são da pesquisa mensal de comércio divulgada na terça-feira pelo IBGE. Essa queda, ou essa estabilidade na visão mensal pelo segundo mês consecutivo vem após uma sequência grande de altas que levou o índice de base fixa com ajuste sazonal ao seu recorde da série em março de 2025. Das atividades investigadas, houve variações positivas no volume de vendas de 5 das 8 atividades do comércio varejista. As principais sendo equipamentos e materiais para escritório, que cresceu 3%, móveis e eletrodomésticos 2% e artigos farmacêuticos, que cresceu 1,7%. Por outro lado, entre abril e maio de 2025, os principais resultados negativos ficaram por conta de artigos de uso pessoal e doméstico, livrarias e papelarias, além de combustíveis e lubrificantes. Segundo Cristiano, essa queda do setor varejista tem como principal motivo a queda do crédito de pessoa física. Após uma sequência de altas na taxa básica de juros,
o resultado então desse mês, né, dessa passagem ali no volume do crédito da pessoa física foi a menor, foi menos 3%. A pesquisa tem como base indicadores que permitem acompanhar o comportamento do comércio varejista no país, investigando a receita bruta de revenda nas empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas, que tem como atividade principal o comércio varejista. E você vai ver a seguir. Julho começa gelado, mas para os próximos dias, temperaturas devem ficar acima da média no Brasil. Expectativas são grandes para o setor do turismo durante a alta temporada em Petrópolis. Bauerfest registra 93,56% da taxa de ocupação hoteleira no segundo fim de semana. Dia Mundial do Chocolate foi comemorado segunda-feira, 7 de julho. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A previsão climática do Instituto Nacional de Meteorologia para o mês de julho indica predomínio de chuvas próximas à média em grande parte do país. Os volumes de chuva previstos devem ficar próximos à média histórica, período em que já se observa uma redução das chuvas. Para a região sudeste, são previstos acumulados inferiores a 50 milímetros. Além disso, as temperaturas devem ficar acima da média. O mês de julho começou bem mais frio em todo o país. Isso porque uma frente semi-estacionária, ou seja, frente atmosférica que quase não se move, resulta em um período prolongado de tempo estável, está atuando no estado do Rio de Janeiro, o que faz com que as temperaturas se mantenham baixas por mais tempo. Nos próximos dias, a tendência é que esse sistema se desloque e que a alta migratória responsável pelo transporte de ar frio se posicione sobre o oceano, intensificando e potencializando o transporte de umidade de origem oceânica para o interior do continente, o que vai manter muita nebulosidade, condição de chuvisco ou chuva fraca e temperaturas amenas por alguns dias. O mês de julho corresponde ao auge da estação seca e o segundo mês do inverno. Com isso, os volumes de chuva previstos vão ficar próximos à média, com acumulados inferiores a 50 milímetros. Então as chuvas elas são escassas, normalmente associadas ao avanço de frentes frias,
No caso da região serrana do Rio de Janeiro, o aporte de umidade de origem oceânica pode favorecer a ocorrência de chuvisco ou chuva fraca. A NET destaca as tendências das chuvas, especialmente para a região serrana. Os volumes mais expressivos de chuva, eles acontecem não pelaquela chuva de temporal, mas sim por essa chuva persistente decorrente desse aporte de umidade. A previsão indica que as temperaturas devem ficar acima da média em quase todo o país, inclusive mais quentes do que quando comparado com o mês de junho. Mas mesmo assim, vão continuar amenas. Nessa época do ano também, as massas de ar frio, as frentes frias abrem passagem para as massas de ar frio. E elas costumam chegar na região sudeste com intensidade moderada a forte o suficiente para despencar as temperaturas. Para o mês de julho, as temperaturas na região serrana devem variar entre mínima de 10 e máxima de 26 graus. Ou seja, terão dias quentes e outros bem mais frios. Além, é claro, da escassez das chuvas. Os petropolitanos afirmaram que estão preparados para o frio esperado neste mês. Além disso, disseram o que fazem para aumentar a imunidade para evitar as doenças da estação. Preparado a gente nunca está, né? Mas eu estou acostumada. Ficar dentro de casa agasalhada, vendo televisão, não tem outro jeito. Preparado estou, porque é o mês do frio, né? Produtos naturais favorecem você a acrescentar a sua imunidade. Fora aqui, já estou preparada sempre. Eu me vacinei, tomei a vacina direitinho, todas elas. Procuro me hidratar, né, no inverno. Procuro me agasalhar, procuro tomar banho cedo, procuro me proteger. E seguindo esse mesmo assunto, com a chegada das baixas temperaturas, Petrópolis se torna um dos destinos favoritos dos turistas em todo o estado. O frio, a segurança e a tentativa de fugir dos grandes centros urbanos são os principais atrativos da cidade. Segundo o secretário de Turismo de Petrópolis, Pablo Kling, Petrópolis possui a maior rede hoteleira da região serrana. São 6.600 leitos distribuídos em 109 hotéis e pousadas na cidade. Para o secretário, durante a alta temporada, o setor de hotelaria registra também um maior número de geração de empregos. Gera uma empregabilidade de cerca de 5 mil pessoas contratadas diretamente, fora os trabalhos temporários e os trabalhadores indiretamente contratados. E então o potencial econômico através dessa alta temporada do turismo ela é muito grande, podendo superar os 95%, bater até 100% de ocupação. Com a chegada do frio, muitos turistas buscam fugir do calor da capital do estado. Além disso, a proximidade da cidade do Rio de Janeiro com a serra é um fator que influencia a chegada de mais turistas. Uma região de montanha com média de 5 graus menos que a capital, e nessa alta temporada é justamente isso, é o nosso friozinho, isso é um potencial estratégico muito grande que a natureza nos proporciona. Para os próximos meses estão marcadas outras duas grandes festas que celebram outras culturas. São elas o Bum Caçai entre os dias 14 e 17 de agosto e o Serra Serata entre os dias 4 e 14 de setembro. Ambas as festas têm como palco o Palácio de Cristal. Segundo o secretário de Turismo, para 2025, a expectativa do setor do turismo para esses eventos é aumentar a qualidade do serviço quando comparadas às edições anteriores. A gente quer subir a régua da qualidade desses eventos. Assim como a gente conseguiu subir a régua da qualidade dos serviços durante essa 36ª Bauerfest em relação aos anos anteriores, assim será também com os outros eventos culturais da cidade, como o Bum Caçai, como Serra Serata, que isso impacta diretamente na economia do comércio e de toda a cadeia de bens e serviços na cidade. Além dos grandes eventos recebidos no centro da cidade, os outros distritos, como a Posse e Pedro do Rio, também possuem seus atrativos. O turismo rural é muito forte na cidade também. Você tem aí os roteiros do Brejal, você tem os roteiros de Taquaril, você tem os roteiros de Secretário, Vale das Videiras, que é muito forte. O tempo frio e o feriado na cidade do Rio de Janeiro, por conta da reunião da cúpula do BRICS, movimentaram o segundo fim de semana da 36ª edição da Bauerfest. No sábado e domingo, 646 ônibus e vans de turismo foram adesivados ao passarem pelos pórticos do Quitandinha e do Bingen, um número 64% maior do que no primeiro fim de semana da festa do Colono Alemão, que registrou a entrada de 394 veículos.
A taxa média de ocupação hoteleira registrou um aumento em comparação ao primeiro fim de semana da festa. De acordo com os dados do Disque Turismo, a taxa foi de 93,56% para as 2 noites e de 85,90% para 3 noites. Esse fluxo turístico, esse fluxo de pessoas gastando no comércio, gastando com os serviços da cidade, isso gera um impacto muito grande na economia da cidade, que pode superar os 100 milhões de reais esse ano. Até o momento, ou seja, com 2 finais de semana de evento, já ultrapassamos a marca de 1.400 veículos de turismo na cidade. No sábado, tanto no pórtico do Bingen quanto do Quitandinha, foram adesivados 372 ônibus ou vans de turismo. Foram 274 veículos. Os veículos que chegam na cidade após receberem um adesivo seguem até um dos pontos de desembarque da festa, no Bingen e no Quitandinha. De lá seguem até os estacionamentos estabelecidos pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes. Tem sido sinônimo de sucesso. São mais de 1.500 pessoas contratadas diretamente para atender às demandas em decorrência do aumento do fluxo de pessoas na cidade, ou seja, visitantes e turistas, o que gera um impacto econômico muito grande na cidade. A festa do colono alemão é a maior da cidade e segunda maior do país, voltada para a cultura germânica. Por isso, a festa é muito importante economicamente para o município. A celebração segue até o domingo, dia 13 de julho. Aumentando o fluxo de pessoas na cidade, eles acabam gastando mais no comércio, nos bares, restaurantes, eles acabam gastando mais nos serviços da cidade, postos de gasolina, contratação de guias de turismo, agências de viagem, casas de câmbio, enfim, são 50 setores econômicos que são beneficiados através desse aumento de fluxo. Agora vamos falar de uma coisa muito boa e que todo mundo gosta. Na última segunda-feira foi celebrado o Dia Mundial do Chocolate. E nada melhor do que estar em Penedo, aqui no estado do Rio. O distrito de Itatiaia é conhecido por suas fábricas e receitas artesanais e dar água na boca. E nesse Dia Mundial do Chocolate, nada melhor do que estar em Penedo, esse distrito de Itatiaia, aqui no estado do Rio de Janeiro, conhecido nacionalmente por todas as suas delícias. No coração da Serra da Mantiqueira, um pedacinho da Finlândia encanta turistas com suas paisagens, clima ameno e um sabor irresistível. Penedo guarda raízes finlandesas que se misturam à natureza exuberante da região. Mas é o chocolate que dá o toque especial a esse destino. A tradição começou com pequenas fábricas artesanais de imigrantes, inspiradas no amor europeu pelo cacau. Com o tempo, o chocolate de Penedo virou atração à parte. Hoje, são diversas lojas espalhadas pela vila, cada uma com sua receita exclusiva, sabor exótico e aquele cuidado artesanal que conquista o paladar e o coração de quem passa por aqui. Conhecemos a Fouet, a primeira gelateria escola do Brasil e que produz o seu próprio chocolate. Então o chocolate ele integra eu acho que ele está presente na gastronomia inteira. Só que na parte dos doces, o chocolate também... Eu gosto de chocolate porque ele linka, né? A confeitaria, a gelateria, que é o sorvete. E claro, chocolate combina com romance e muito amor, né, gente? Não é à toa que o Celso Turci, de Taubaté, veio reviver momentos com sua esposa já vividos por aqui. Por causa da cidade, tem um acolhimento muito bom, muito gostoso. É um lugar bom para namorar e para se vivenciar uma vida que já se teve, que nós já tivemos aqui há anos atrás e voltamos hoje. Um dos principais pontos turísticos aqui do município de Penedo é a primeira fábrica de chocolate, fundada em 1985. Aqui vocês encontram uma variedade de chocolates para todos os gostos e todos os públicos. Em fábricas como esta que visitamos, uma infinidade de opções para que turistas saboreiem e levem para casa. Entre um bombom e outro, o visitante descobre que Penedo é mais do que um destino turístico. É uma doce experiência. E você vai ver no próximo bloco. Especialista aponta desafios da diabetes na terceira idade.
influenza A é responsável por 74% dos óbitos por Soraga. Prefeitura lança a campanha Julho Amarelo de prevenção às hepatites virais. O Correio Petropolitano na TV volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Em referência ao Dia Nacional do Diabetes, celebrado no dia 26 de junho, a equipe da TV Correio da Manhã entrevistou a geriatra e médica de família e comunidade, Inoa Viana, que destacou os desafios relacionados a essa doença. Um dos principais pontos destacado pela médica foi a importância do diagnóstico e do tratamento nas pessoas da terceira idade. O diabetes é uma doença crônica, não transmissível, que a gente tem observado que tem crescido na nossa população e ela se dá de duas maneiras. O diabetes tipo 1 é caracterizado pela incapacidade do pâncreas de produzir insulina devido à destruição das células beta pelas células de defesa do organismo. Ou ela se dá de outra maneira, que é a redução da produção dessa insulina para o nosso próprio organismo ao longo do tempo, né, conforme a gente vai envelhecendo, que é o diabetes tipo 2. E aí são patologias totalmente diferentes, que precisam de atenção de uma forma redobrada. Segundo dados do censo de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aproximadamente 10,2% da população do Brasil possui diabetes, ou seja, aproximadamente 20 milhões de brasileiros possuem diagnóstico dessa condição. A gente está falando de uma doença que ela pode ser silenciosa, mas em algum momento ela vai trazer algumas complicações, né? Como internações, amputações ou necessidade de uma atenção especializada como diálise,
quando a gente tem uma insuficiência renal por causa do diabetes. Ela destaca que, apesar da doença poder atingir pessoas de qualquer faixa de idade, a condição pode ser mais preocupante no público idoso. Isso por conta da maior vulnerabilidade nesta idade e muitas vezes também pela necessidade do consumo de medicamentos para outras condições. Quando a gente fala de um idoso que foi diagnosticado com diabetes e é hipertenso, a gente está somando, né, os riscos de complicação. Então, a gente precisa ter uma atenção ainda redobrada para evitar que esse paciente, na hora de acompanhar uma patologia, acabe descompensando a outra. A especialista aponta que cada caso de diabetes deve ser estudado individualmente, mas que existem alguns sinais que podem ser indícios da doença. Paciente aumentando o volume de ingesta de líquidos, uma necessidade de beber muito líquido, um aumento de idas ao banheiro, que a gente chama, né? Que é poliúria, o paciente indo muito ao banheiro ou comendo exageradamente sem ter um ganho de peso adequado, ou até mesmo tendo uma perda de peso. Então são sinais que a gente fica um pouquinho mais alerta em relação a eles. De acordo com o INOAN, no caso do aparecimento de alguns sinais que possam levar à suspeita de diabetes, o paciente deve procurar atendimento médico. Inicialmente a gente precisa realizar exames de sangue, exames laboratoriais, para entender como é que está o nível de açúcar no organismo da pessoa naquele momento, mas a gente também tem exames que mostram como é que ficou ao longo dos últimos 3 meses. Então a gente não leva em consideração apenas o diagnóstico daquele momento, a gente consegue fazer um rastreio desses últimos meses. Ela ainda destaca que os medicamentos utilizados no tratamento da diabetes estão disponíveis de forma gratuita nas farmácias populares. O novo boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na quinta-feira, mostra que o número de casos de síndrome respiratória grave permanece em níveis elevados na maior parte do país. A atualização é referente à semana epidemiológica 26, de 22 a 28 de junho. A análise aponta ainda que nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 33,4% de influenza A, 1,1% de influenza B, 47,7% de vírus sincicial respiratório, 20,6% de rinovírus e 1,8% de Covid-19. A gente continua observando uma tendência de interrupção do crescimento e até mesmo queda das hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave em muitos estados do país, sendo que esse cenário reflete aí já uma interrupção do crescimento ou até mesmo queda das hospitalizações tanto pelo vírus da influenza quanto pelo vírus sincicial respiratório. Apesar da queda nas hospitalizações, o número de casos ainda é alto. Apesar disso, ainda não é hora de relaxar as medidas de controle e proteção, já que a incidência dessas hospitalizações por influenza e VSR permanece aí em um nível bastante elevado na maior parte do país. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, foram aplicadas até o dia 30 de junho 77.535 doses da vacina contra a influenza. Além disso, 41,18% da população de idosos, crianças e gestantes foram vacinados. Alguns petropolitanos relatam que estão cientes da importância de manter o calendário vacinal em dia. Ainda não me vacinei, sim, sei da importância, claro. Combater a gripe, sim, a importância é essa para o idoso, mas ainda não tive tempo disponível para isso. Já me vacinei e tem que vacinar sim. É importante que a gente tenha cobertura, então todo mundo deve se vacinar. É uma prevenção de cuidado, né, com a saúde. É muito importante que as pessoas se vacinem, né, mantenham o calendário em dia da vacinação. Sim, é uma tarefa que tem que ser cumprida por todos os cidadãos. Para a pesquisadora da Fiocruz, outras medidas além da vacinação devem ser tomadas. A gente também continua recomendando para que as pessoas usem máscaras dentro dos postos de saúde e para que também mantenham aí uma etiqueta respiratória, como cobrir a boca com braço ou com lenço de papel ao tossir e espirrar, manter as mãos sempre higienizadas com água e sabão e álcool em gel.
Referente ao ano epidemiológico 2025, já foram notificados 119.212 casos de CIRAG. Entre os casos positivos, foram registrados que 26,7% dos casos são de influenza A, 1,1% de influenza B, 45,5% de vírus sincicial respiratório, 22,1% de rinovírus e 8% de Covid-19. A Prefeitura de Petrópolis iniciou a campanha Julho Amarelo de prevenção às hepatites virais, com uma programação de testes rápidos, conscientização e vacinação da população em diversos pontos da cidade. A campanha Julho Amarelo de combate à hepatite foi estabelecida no Brasil pela Lei nº 13.802 de 2019. A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus, pelo uso de algum medicamento, álcool, doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas. O Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece tratamento para todos os tipos de hepatite. E segundo a Prefeitura de Petrópolis, a falta de conhecimento da doença é o grande desafio. Super importante nós diagnosticarmos, encontrarmos as pessoas que têm hepatite B e hepatite C para que elas comecem a realizar o tratamento no momento oportuno, no momento onde a gente consegue realmente mudar essa estatística. A recomendação médica é que todas as pessoas com mais de 45 anos de idade façam o teste gratuitamente em qualquer posto de saúde e, em caso de resultado positivo, façam o tratamento que está disponível na rede pública de saúde. Todas as pessoas com mais de 45 anos de idade ou pessoas que receberam transfusão de sangue antes de 1992, né? Essas pessoas devem procurar uma unidade de saúde próxima à sua residência para realizar o teste. O teste é gratuito, ele é um teste rápido, ele é feito com um furinho no dedo e o resultado sai em 15 a 20 minutos no máximo. Em Petrópolis, o tratamento e acompanhamentos para os pacientes positivos para a hepatite acontecem no Centro de Atendimento Especializado da doutora Suzy Andres Nogueira, que funciona no Hospital Municipal Dr. Nelson de Saerbe. Além disso, todas as unidades de atenção primária à saúde contam com testes rápidos para a hepatite B e C, com resultados que ficam prontos em até 30 minutos. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, em 2024, Petrópolis registrou 11 casos de hepatite A, 15 de hepatite B e 38 de hepatite C. Quando comparado ao mesmo período de 2025, este ano já registra um aumento de 24% nos casos de hepatite, sendo a hepatite C mais comum entre os casos, seguindo a mesma tendência de 2024. Um óbito em decorrência da doença já foi confirmado neste ano no município. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã, e os nossos Instagrams, Correio Petropolitano e TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, no DDD 24 99323 1675. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição fica por aqui, mas segunda a gente está de volta. Um bom fim de semana! TVC, a TV do Correio da Manhã.